Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados, às 10h15, na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. A todos, muito bom dia, gratos pela preferência que nos dá, mais uma edição. Este ano temos tido sorte, na verdade, mais um dia que é conhecido com o programa, o Dia Mundial de Segurança Sanitária dos Alimentos, consagrado pela Organização para a Alimentação e Agricultura FAO em 2019, que alerta para a importância da segurança alimentar desde a produção dos alimentos até o seu consumo nos pratos, evitando danos para a saúde pública. Nós deveríamos ter um painel de 4 pessoas, mas devido a agendas e outros compromissos antes do convite do programa Raio X, temos aqui nos estúdios da Praia Neidi Rodrigues, já nossa conhecida, doutora em Ciências Médicas, docente e investigadora na Universidade de Cabo Verde, e vou fazer agora uma publicidade gratuita, tem uma fábrica de produtos Flor de Babosa, não é? Recentemente participou no Benin, no FARI, no Fórum para a Inovação, e pelas informações que eu tenho, quase já ia ganhando enquanto startup. Está aqui conosco na praia. Em São Vicente temos o diretor de Regulação Alimentar da Entidade Reguladora Independente da Saúde, Edson de Santos, que é originariamente veterinário, tem 2 mestrados, um em Medicina Veterinária na área de Controle Sanitário da Alimentação de origem animal, e mestre em Segurança Sanitária dos Alimentos. A todos bom dia. Já sabem que o programa é vosso, embora a distância, não é? Entre Praia e São Vicente, não há nenhum risco, tanto mais que estamos com gente com elevada urbanidade. A todos bom dia. Os nossos telefones para a participação, 260 52 35 e 596 25 56. O debate parte agora. Prioridade às senhoras. Neidi Rodrigues, Segurança Sanitária dos Alimentos, o que é que lhe diz a questão como especialista em biomedicina? Bom dia a todos. Antes de mais, agradeço pela oportunidade e por estar aqui a debater um tema pertinente, claramente, a nível global. Já uma vez, eu não me lembro, há alguns anos, não é? Quando tinha regressado, falamos de alguns produtos como temperos, e eu não me esqueço de todas as vezes que eu vejo esse produto à venda, como é que se chama? Goia, não é? Bom, vamos chegar lá, certo? Retornando à questão em relação à segurança alimentar, eu gostaria de frisar aqui que a segurança alimentar não é só a segurança dos alimentos, mas sim é todo o sistema integrado que permite, não é, desde a sua produção até, vamos dizer, o seu consumo, que o Dr. Júlio acabou de referir. Então, quando estamos a falar, como estamos a debruçar sobre o tema, nós temos que pensar na questão do acesso ao alimento, isso é muito importante, a disponibilidade do alimento e também a sua assimilação em termos biológicos. E, por fim, claramente, a estabilidade. Por que eu estou a falar desses 4 pilares? A disponibilidade é ter os alimentos, não é, no mercado, de modo, não é, que de alguma forma possa suprir as necessidades da população mundial. E em relação ao acesso, o acesso aqui nós temos que ter alimentos claramente no mercado, de modo que acompanhe a economia. Ou seja, ter alimentos no mercado e depois não há renda que depois permita ter o acesso. Então aqui estamos a falar também de um pilar que é importante, é ter o acesso que estamos a falar, não é ver o alimento no mercado, mas sim é ter, vamos dizer, o poder econômico para fazer a sua aquisição. Depois nós temos a questão de assimilação biológica, que é crucial. O que é isso? A assimilação biológica
é ter os alimentos claramente considerados saudáveis e seguros, de modo que o nosso organismo possa assimilar. Então faz parte, não é, do sistema, vamos dizer, da segurança alimentar, que não é muito falado. Isso é muito importante, não é? Porque é aqui que começam os calcanhares daquilo. E por fim a estabilidade. Por que a estabilidade? Esses 3 pilares que eu acabei de falar, eles têm que estar estáveis ao longo do tempo. Então é isso em relação, não é o que é que se trata, a forma que nós devemos ver o que é a segurança alimentar. É debruçar estes 4 pilares. Muito bem, nós agradecemos por essa primeira abordagem. Como já disse, connosco está, a partir dos estudos de Mindelo, o diretor da Regulação Alimentar da Aeres, Edson de Santos. Muito bom dia. Muito bom dia. Antes de mais, agradecer aqui o convite, também a oportunidade de representar a Aeres, portanto, nesse importante programa. Eu gostaria que nos dissesse para si como é que olha a necessidade da FAO em 2019, não há muito tempo, ter introduzido um Dia Mundial de Segurança Sanitária dos Alimentos. Exato. O dia foi criado, digamos, para reforçar, não é, aquilo que é a sensibilização, portanto, a nível mundial, sobre a definição e a importância da segurança sanitária dos alimentos, ou também chamada segurança dos alimentos. Aqui é muito importante diferenciar 2 conceitos que muitas vezes podem ser confundidos. Por um lado temos o conceito de food security, que em português significa segurança dos alimentos, e como foi avançado aqui pela colega Neidi, tem a ver com a garantia do acesso aos alimentos, não é? Ou seja, garantir que, vamos imaginar no cenário de Cabo Verde, garantir que toda a população tenha acesso ao alimento. Aqui falamos de food security. Hoje celebra-se o dia, portanto, the World Food Safety Day, que é o dia da segurança sanitária dos alimentos. Portanto, que é diferente aqui do termo segurança dos alimentos. Segurança sanitária, ou seja, quando aparece aqui a palavra sanitária, nós estamos a falar de garantir que os alimentos não contenham nenhum perigo à nossa saúde. E quando falamos de perigos, existem 3 grupos, não é? Temos um primeiro grupo que é os perigos biológicos, como por exemplo bactérias, vírus, parasitas, toxinas, priões, não é? E temos um segundo grupo, que é portanto, o grupo de perigos químicos, como por exemplo resíduos de pesticida, resíduos de medicamentos veterinários, contaminantes ambientais, e entre outros. E temos um terceiro grupo, que é o grupo dos perigos físicos, por exemplo, tanto aquilo que é palpável, desde vidro, pedras, portanto, que podem ser encontrados nos alimentos e podem nos causar algum dano à nossa saúde. Então, esse dia é criado, lá está, para aumentar o nível da consciência, não é? de todos os intervenientes em relação à garantia da segurança sanitária dos alimentos, como por exemplo, tanto os governos, a academia, nesse caso as universidades, a população no geral, porque a população também tem um papel muito importante lá está, na garantia de que os alimentos que nós consumimos, não é, sejam seguros, ou seja, que os alimentos não causam danos à nossa saúde. Com a vossa ajuda vamos tentar descodificar aquilo que acabam de dizer. Eu diria até que os agricultores, os criadores de animais são a parte mais fundamental, porque independentemente das orientações que recebem ou daquilo que se estuda, se um agricultor fizer mal, se utilizar determinados produtos, aí, bom, há coimas que ele pode pagar, há várias coisas que podem acontecer. Por exemplo, vamos começar por Edson de Santos. Há uns tempos
com os animais a passear por aí, a comer tudo, quando havia a lixeira aqui perto da praia e mesmo noutras ilhas, ficávamos a pensar, se os animais comem todo o tipo de coisa, depois são abatidos, vamos comer o quê? Várias coisas nefastas, não é? Então eu queria, a mesma coisa se pode dizer relativamente à agricultura, uma vez se utilizava, por exemplo, o DDT como pesticida, utilizava-se também na agricultura, e aí DDT é manifestamente um produto cancerígeno. Eu lembro-me de uma vez que esteve aqui em Cabo Verde uma equipa alemã, e com a anuência do governo tiveram a fazer investigações e detectaram nos cadáveres a presença significativa de DDT. Pois é, então vamos descodificar. Parece que Edson é de São Vicente e Neidi Rodrigues é Badia de Santiago, não é? Aí vamos pôr as duas variantes em confrontação, porque aqui pedem-me sempre que o programa seja feito em língua nacional, não é? Para que haja uma maior difusão. Não sei se concordam. Quem quiser falar em português, fala em português. Quem quiser falar em cabo-verdiano, variante Santiago, variante São Vicente, aqui nos entendemos perfeitamente. Começamos por quem? Edson Santos quer começar a descodificar, a traduzir por miúdos a importância do criador de animais, por exemplo. Exato. É uma pergunta importante e pertinente, porque, ou seja, quando não te fala da segurança dos alimentos, né, ou segurança sanitária dos alimentos, falamos de um conjunto de medidas, não é, que devem ser implementadas e adotadas pelos diversos atores, não é? Que participam naquilo que não está designado como sector alimentar. E por isso que é importante também a regulação, não é? Porque através da regulação é que se criam regras, não é? Que depois são direcionadas ao sector empresarial. Aqui, por exemplo, o Dr. Júlio dá exemplo de um produtor de animal, não é? De animais para que depois te vendam nos produtos alimentares de origem animal, como por exemplo leite, carne, ovos. Também aqui falamos do pescado, etc. Linguiça. Sim, e depois os derivados de carne, derivados dos ovos e por aí além. Mas o que é que está a acontecer? Mesmo aquele produtor de animais, não é? Ele teria que passar por um processo, não é? Por exemplo, em países que são considerados, se calhar, mais desenvolvidos em relação aqui à temática segurança dos alimentos, produtores de animais têm que passar por um processo de licenciamento, não é? Onde a partida eles têm garantia que, não é? Eles têm condições para criar aqueles animais que depois te vendam-nos produtos de origem animal seguro. Pronto, não sabia que na Cabo Verde ainda existem algumas deficiências, não é? Nessa matéria. Mas lá está. Num cenário ideal, não é? Portanto, o produtor seria licenciado. Há dias na Boletim Oficial uma legislação a propósito de criação de animais, não é? Sim. Já temos alguma legislação sobre isso. Mas lá está. Não basta só ter legislação, também tem que haver aqui a questão do controle. O controle é muito importante, tanto o controle que é feito pelo governo, como também o controle que o próprio produtor deve implementar, portanto, na sua atividade. Aqui o controle do governo também é muito importante, e o controle começa, lá está, desde do registro, não é? Ou seja, desde a autorização que adote
para aquela pessoa querer exercer aquela atividade, não é? E depois o controle pós a licença, ou seja, tudo tem que ser controlado e evitar aquilo que não está a designar de más práticas. Ou seja, o exemplo que o Dr. Júlio dá é um exemplo de uma má prática, ou seja, um exemplo de que pode aumentar o risco de, não é, o alimento que deriva desse animal, não é, que andou à solta a comer qualquer coisa, por exemplo, ele também está o risco de que os alimentos que derivam desse animal, ou seja, contém algum perigo para a nossa saúde. E por isso que é importante ter esse controle. E o controle passa pelo licenciamento da atividade, passa pelo controle após a concessão da licença. Portanto, e assim é aplicável para todo o ramo de atividade, ou seja, não é só a produção animal, não é só a produção vegetal, depois passa também para aqueles diferentes atores da cadeia do sector, como por exemplo distribuidores, ensinou-te a falar de lojas, mini-mercados, supermercados, mercearias, também este tem que ser controlado. Também não te falar de indústrias, não é, de alimento, por exemplo, o Dr. Júlio dá exemplo de linguiça, portanto tem que haver também um controle por parte do governo e também, lá está, o próprio produtor também, o próprio, nesse caso, o operador, não é? Também tem que garantir que ele te implementar aquilo que são as exigências legais, digamos assim, aplicáveis a essa atividade. E também isso é extensível a quem faz a importação, não é? De alimentos, de matéria-prima, de produtos também que são usados nos alimentos e por aí além. Sim, muito bem. E depois tem a qualidade de rações, né, que é utilizado na questão de animais. Parece que Neidi Rodrigues, que é muito forte na consumo de carnes, não é? Mais de peixe, ou não? Bom, é que não só fazer aquele switch para crioulo, com devido autorização. Sim, se não acaba de falar na minha primeira intervenção, quem fala de que os 4 pilares, então um desses pilares, não é? Aquele primeiro pilar que era a disponibilidade de alimento seguro, e como minha colega falou, não é? Que quando não está falando de alimento seguro, não está falando na identificação de que é risco, certo? E pergunta de Júlia, identificação de risco, certo? Então, se não, na questão de, vamos dizer, do alimento proveniente de animal, certo? Existem vários cuidados que não devem ter. E que os cuidados, principalmente nas boas práticas, que está dentro de segurança alimentar. Boas práticas, ele também desde aquele espaço onde se está a criar aquele animal, e engloba também cozer que não será aquele animal. Olha que me fala cozer que não será aquele animal, é que só aquela ração, aquela comida, aquele resto de comida também, que eu não sabe, mas tem várias doenças, em particular parasitas, que podem estar em outros alimentos e que aquele animal pode comer depois, aquele parasita está longe, depois ele pode passar para o humano. Então, é uma cadeia que não tem que estar hoje, que não está pode fazer intervenção. Então, é que só de bruxa sobre, vamos dizer, que os alimentos, vamos dizer, fabricados, industrializados. Em relação àqueles outros alimentos, vamos dizer, industrializados, né, como adubo, não tem que estar fazer sempre atenção e que adubo que não se terá para morte. Tem adubo que não sabe claramente, mas ele interfere com hormônios daquele animal. E alterações de hormônios, claramente, e tem consequência para morrer também passa no alimento como leite. E depois não está bebê. E aqui no bebê, claramente, consequentemente, se não se faz uma gestão de qualquer substância, porque é muito importante pessoas, está claro na cabeça das pessoas, a nós é o que não come. A nós é o que não come para morrer, a nós cada alimento que não come, aquela parte química daquele alimento é aquele que está pondo, anda, come, fala, faz qualquer coisa. Aquele é que é o nosso processo normal. E está doente ou que está doente? Exatamente. A mim, se eu beber um leite de vaca, cozinha que sabe buscar de que leite de vaca. Em particular, aquela lactose, que é um açúcar,
Ele que é o principal vamos dizer, elemento de leite é a lactose, que é um açúcar, certo? Mas, para além daquela lactose, vamos dizer, aquele açúcar que depois, a quem consumir, ele tem energia, fala, também outros também, entre que esses hormônios. Recentemente, tive uma aluna de meu que defende, no âmbito do projeto Incubator, que é um projeto que tem a ver com o cancro da próstata, que é minha principal investigadora e coordenadora. E tem envolve Angola, Moçambique, não é? Tem envolve Cabo Verde, e Cabo Verde tem a Universidade de Cabo Verde e o Hospital também Universitário Agostinho Neto e Moçambique, certo? Houve uma defesa em que nossa preocupação é saber mesmo o impacto do leite no desenvolvimento de doenças como o cancro. Aquele é um ponto. Outro ponto é aquele parte bacteriano, como o colega acaba de falar, que é aquele risco. Um daqueles riscos, não é? É também aquela questão biológica. O que não está a falar de risco biológico é o que não está a falar principalmente que as bactérias. Imagina, na caso do leite, que não por encontro que é mais frequente é salmonela. Salmonela não por encontrar tanto no leite como um ovo mal cozido. Ovos não está a falar de alimentos provenientes de animais. Ainda há dias parece que tive um problema na Ilha de Sal. Exato. Bom, perigo é que na questão de substâncias, ou que não for substâncias, é substância que pode utilizar para fazer um adubo, ou substância que pode utilizar, vamos dizer, naquele padja, assim, para de alguma forma para acelerar esse crescimento. Mas também, perigo também tem a ver com o que me falou boas para manuseamento, que é questão de bactéria, uma pessoa, certo? Ou que bate leite, se que usa, ou seja, se que faz aquela higienização correta, se que lava a mão corretamente, se que usa um recipiente corretamente para trazer leite e também para lavar aquele mamilo vamos dizer, de aquela vaca antes de trazer leite. Então, licencinha corre grande risco também de trazer bactérias não desejáveis para leite. Certo? E depois aqui traz leite e tem que estar conservado direito. Para modo, não sabe, mas tem fermentações que podem acontecer e tudo isso te leva a dizer a insegurança alimentar. Por isso que sempre, ao que não está falando de segurança alimentar, não está família é uma cadeia. Que começa na produção, então, ou seja, não tem que começa a pensar modo que nós gostamos e não capacita produtores. Não tem tema de produtores a nível de animais, mas também outros tipos de produtores. Qualquer produtor que não sabe, ele é crucial, ele interfere na segurança alimentar. Nunca se até hoje Edson dos Santos, mas pode ser, como diretor de regulação alimentar de ERIS, nunca sabe se na dia a dia não está a fazer esse tipo de atividade, ou é só o Ministério da Agricultura? Sim, ele aqui pegando a questão da capacitação, né? Portanto, digamos que faz parte das atividades que a maior parte de autoridades competentes, também outras entidades que têm alguma responsabilidade aqui nessa matéria, executam. Mas é um tema complexo, ou seja, quando te falar da regulação da segurança sanitária dos alimentos, ele é complexo e, por exemplo, quando nós analisamos a nível de um país, ou aqui o exemplo de Cabo Verde, não é? Tem várias entidades, e quando eu falar de regulação e de controle, não tem várias entidades que têm responsabilidade, não é? É que têm atribuições e competências nessa matéria. Por exemplo, não tem o Ministério da Agricultura, temos a ERIS, temos a IGAI, temos as câmaras municipais, o Ministério da Saúde, outras entidades que indiretamente também te relacionam com essa matéria, é o caso do IGQPI, não é? Que é o Instituto de Gestão da Qualidade e Propriedade Intelectual, e tudo isto te compõe aquilo que não te designa sistema, ou seja, um sistema de controle dos alimentos. Não pode dizer que na Cabo Verde temos um sistema, não é? Que funciona, embora com algumas deficiências. E esse sistema funciona mediante a execução de diversas atividades, não é? Onde cada entidade acaba por assumir essa responsabilidade. E uma das atividades que é desenvolvida é a questão da capacitação. Então, por exemplo, se vou analisar aquilo que é o percurso do Ministério da Agricultura em relação a essa matéria, de certeza que vou também identificar N
ações de capacitação que foram feitas ao longo da história de Cabo Verde. Se vou analisar também o histórico da Aeris, não é? Ao longo de sua existência, portanto, identifica-se também N atividades de capacitação sobre essa matéria e atualmente também tem sido desenvolvido. Mas lá está, cada entidade acaba por executar atividades, mas dentro daquilo que é a sua atribuição e competência. Há um limite. Tem um edifício, já não é que tem um edifício, não é? Claro. Agora, vou dizer que tem deficiências. Qual é que é as deficiências? É todos os órgãos ali que te conjugam a direito de companheiro? Sim, por exemplo, me terá um exemplo. Cabo Verde foi, através de um projeto, até foi um projeto que a Aeris apresentou a um programa conjunto internacional, que é o STDF, que é o Standard Trade Development Facility, que é um programa gerido pela Organização Mundial do Comércio, o STDF, e esse projeto, portanto, foi isso. Olha que botou a usar as expressões em inglês, espero depois, pelo menos na português, que é para toda a gente entender, não? Desculpa. Portanto, é Standard Trade Development Facility, se calhar em português, Standard Trade, ou seja, desenvolvimento de normas, não é? De documentos que te facilita o comércio internacional de alimentos. Portanto, ele é um programa de financiamento que é gerido por um órgão internacional que é a Organização Mundial do Comércio, que acaba de fazer parte, não é? E na 2023, através da Aeris, nós submeteu um projeto de candidatura portanto, a um canal de financiamento desse programa, e o objetivo desse projeto era aplicar uma ferramenta da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, para avaliar o nosso sistema de controle de alimentos. Ou seja, basicamente, com a aplicação dessa ferramenta, ou seja, ele é um manual, ele é um livro, não é? Cabo Verde tinha que responder a que nível é que não tinha conseguir garantir que os nossos alimentos são seguros. Então, há diversas perguntas que eu tenho que responder. E essa coisa já foi feita? Sim, ele foi feito. Foi iniciado em 2023 e foi concluído em 2024, com a elaboração de um relatório, e, portanto, que pode ser identificado no site do STDF. E, claro, qualquer avaliação vou te encontrar pontos fortes, não é? Porque existem pontos fortes. A hora que vou analisar a história de Cabo Verde, não te consegui concluir que não tem tido um progresso, ou seja, há um percurso. Se vou comparar aquilo que era antes e agora, claro que não pode dizer que não evolui, não é? Mas também, claro, ainda não tem fraquezas e que não tem que tentar fortalecer. Mas dizer que a hora que não te falar de deficiências portanto, é normal, não é? Em qualquer sistema é normal haver. Ou seja, não há nenhum país que tenha um sistema de controle 100% perfeito. E ali na Cabo Verde, o que é que tem identificado como fraqueza? Olha, por exemplo, em termos de legislação, não é? Porque lá está, para não conseguir, foi falado ali da questão de regras, né? Empresas, porque tudo operador económico da área alimentar, ou seja, ele tem que ser encarado como portanto, uma pessoa que desenvolve uma atividade económica. Então ali, claro que ele tem regras a cumprir, e ele não te falar de regras sanitárias, não é? Se eu pegar naquele exemplo da área de produção de produtos de origem animal, não é? Desde a produção primária até passar por o processamento, existe um conjunto de regras que tem que ser cumprido. E lá está. Para o país conseguir com que os operadores ou que os produtores implementem as regras, ele tem que produzir legislação, não é? Ou seja, tem que ter lei. Por exemplo, não falar da cadeia de produção de ovos. Então, Cabo Verde não tem que bem desenvolver, não é? Algum diploma legal sobre
a produção de ovos. E até já existe, por exemplo. Onde é que nós definimos qual é que é regras sanitárias, ou seja, o que é que o produtor deve cumprir, não é? Para garantir que ovos é que está na prateleira, ovos de produção animal e também ovos, se calhar, importado, portanto, tem que cumprir, lá está, para ser considerado um ovo seguro. Não é? Bom, então, ao fim e ao cabo, quais é que é pontos de deficiência na casa? Exatamente. É lá que me queria chegar, ou seja, em termos de legislação, não este continuar a desenvolver legislação, é para cobrir tudo o que é o sector alimentar, não é? Tudo seja etapas, desde a produção primária, também cobrir tudo o que é ramo de atividade desse sector, que é vasto, não é? Porque a hora de falar de alimento, vou ter vários tipos, vou ter alimentos frescos, alimentos processados, vou ter indústrias, vou ter restauração, ou seja, é um sector complexo e que exige portanto, um constante, digamos assim, acompanhamento, uma constante evolução. Ou seja, continuar a reforçar a nossa legislação, também para vou conseguir, lá está, não é só produzir a legislação, depois vou ter que conseguir, ou seja, por parte do governo, verificar, não é, se empresas ou operadores económicos tentam cumprir a legislação. E como é que isso é feito? Ou seja, é garantir que haja serviços, por exemplo, serviços de inspeção, serviços que consigam fazer o controle no mercado de alimentos, digamos assim. E também, por exemplo, em termos da infraestrutura, temos alguma deficiência ainda laboratorial. Porquê? Para conseguir confirmar se um alimento é seguro, muitas vezes vou ter que recorrer a laboratórios. E lá está, o tema deste ano, não é? Que é fomentado pela FAO e pela OMS, é, portanto, alimentos seguros, a segurança dos alimentos, ciência em ação. Ou seja, porque ele é um tema que depende diretamente da ciência, não é? Ou seja, todas as decisões, todas as medidas que são implementadas é baseado na ciência. Então aqui, por exemplo, Cabo Verde também ele tem que bem apostar. Para conseguir ter um sistema de controle de alimentos robusto, ele tem que apostar em termos da infraestrutura laboratorial. Portanto, ali eu não falar de legislação, eu não falar de serviços de controle, não é? Por parte do governo, a não falar de infraestruturas laboratoriais, embora existem, mas tem que ser reforçados. E também falou-se aqui da questão da capacitação também, ou seja, continuar a capacitar portanto, as empresas, também as autoridades competentes. Portanto, é uma quantidade de questões que o país portanto, precisa reforçar. Bom, reforço de laboratório é contigo, Neidi. Um laboratório único, com várias com a sua possibilidade de análise, ou cada um está a fazer de ser? Exatamente. E então, até fica ali, quando que o Dr. Edson toca no assunto de necessidade de reforço, não é? De infraestrutura para dar resposta e toca mesmo onde que não está falando, onde que está a dor, certo? Ou seja, é claro, não é? Que ele essa comunicação está bem claro e também o que se pretende, o que se pode fazer, e onde que essa medida e que claramente não concorda com a minha colega é aquele reforço de infraestrutura. Por mais que não tem legislação e não tem que começar com legislação, para morrer sem lei, nunca está conseguindo fazer nada, nunca está conseguindo implementar nada. Tanto é que não é? Onde que a minha temática que está leciona no âmbito de disciplina de nutrição é que nós não temos não tem um programa que não está seguindo internamente, que é Codex Alimentares, que é, não é? Também é programa que está SIC, aliás, é através daquela própria que tem normas vamos dizer, Nações Unidas, através de FAO e OMS. Então, ao que não está a falar de reforço de infraestrutura, tendo em conta, vamos dizer, na questão de segurança dos alimentos, a mim tive um semestre porque minha professora é de microbiologia e parasitologia, certo? O que está dando liberdade de fala sobre o assunto. Então,
leciona num semestre no curso de Engenharia Alimentar, que é um curso que a Unicef oferece, microbiologia. Então, como é que seria um laboratório? Vamos dizer, um laboratório que tinha que ser multidisciplinar, de modo que Cabo Verde, que assim pode, vamos dizer, pode, no Cataflã, suprimir todas as necessidades, como Edson acaba de falar. Ou seja, licencia um reforço contínuo a nível da literacia, de conhecimento, de empoderar pessoas, de capacita, de disseminação, mas também tem questões, também, vamos dizer, de infraestrutura para dar, vamos dizer, suporte. Cabo Verde já tem alguns laboratórios, não é? Bom, que ele já, há bocado, o que Edson falou, a única limitação é isso. E vamos dizer, resposta a nível de laboratório. Não acredita, mas a Unicef, não é? Isso não é para nós a fazer propaganda, mas isso é para nós, é um local de quem está trabalha, que está no terreno e que encontra muito bem os laboratórios. E não acredita, porque a Unicef mesmo e IERJ já tem protocolos existentes. Então, ou seja, integra a Unicef, tendo em conta que é uma instituição pública, de alguma forma ajuda, vamos dizer, o governo a dar resposta, então é o caminho. É um caminho econômico, tendo em conta que já está paga não? Não se está fala de caminhos para não ter uma resposta, ainda nunca se está fala disso. Isso é coisas mais à frente que se trata entre os superiores, mas se está falando os caminhos que pode, não é de um curto espaço, vou pôr tempo, vou ter definido a resposta. A resposta pode ser a curto espaço, como pode ser a longo prazo, que é vamos dizer, um laboratório público direcionado para isso. Mas a curto espaço existem protocolos, não é, que se pode fazer, não é, que pode dar resposta, em particular a nível microbiológico. O Unicef tem um laboratório de microbiologia equipado que tem capacidade, em mim, então para a primeira pessoa, porque me deu aquela aula. Da aula em relação à análise de vários alimentos microbiológicos, em termos microbiológico e parasitológico, ou seja, não tem capacidade para esse tipo de resposta, porque não tem que pensar agora, senão que não tem. Não tem uma entidade que te regula, queres, certo? E não tem também universidades públicas que estão capacitados, que podem dar apoio e suporte, certo? Então isso é muito importante, não só por dar suporte, mas como tem pessoas capacitadas e tem um curso. Então aqui não está falando de capacitação, não pode começar através da universidade. Para modo que não se está fazendo, se está gerar novos cidadãos capacitados para o futuro, que aquele é que é caminho e não tem cada vez gerações capacitados, não só em termos, vamos dizer, do conhecimento, como é que coisas podem funcionar, mas também pessoas que estão pondo na massa, pessoas que conseguem identificar surtos epidêmicos através claramente de análises laboratoriais com confirmação, mas também no outro lado, também para laboratórios de química, porque há bocado, não é? Quando não começa, aliás, quando o Dr. Edson começa naquela identificação de risco. E o único que é substâncias químicas, certo? Ou seja, para dar uma resposta a nível de alimentação, também tinha que ter um laboratório de química versus toxicologia, porque que estava falou uma certa substância está acima do limite máximo permitido um toxicologista. Pode dar um exemplo. Existe, o que não está fala, imagina de carnes ultracongelados, certo? Ou ultraprocessados, processados como fiambre, fiambre, bacon, certo? Que os alimentos lá, eles estão bem com nitrito e nitrato, certo? E horas que bem, ou seja, que no começo está cozinhando, esta muda, eles pode transformar numa coisa que não está falando, nitrosenimas, e que ele é cancerígenos. Outro exemplo, benzoato de sódio. Benzoato de sódio não pode echar na muitos tipos de variedades de alimentos, certo? E ele, que está em contato com o calor, você está entendendo? Calor e vitamina C, ele pode transformar em benzol, que é cancerígenos. Então, olha se teve também um laboratório que não só tem a resposta química para identificar que tipo de substância, mas tem que ter um toxicologista para morrer
cada substância que é colocado num alimento, seja para conservação, seja como aditivo, que sabor, cor, entre outros, então o mestre ele é incapacitado, ele tem um nível. Pode dar um exemplo. Chumbo não é colocado no leite, mas eu não sei, mas que pode passar 0,05. Cádmio é utilizado em cereais e muitas outras coisas, mas ele tem um nível. Então, seria um laboratório que claramente não tem que dar job na identificação de risco. O que é risco? O que está por um alimento, vamos dizer, em segurança. A partir daí não está dizendo que laboratório que não é esse tema. Então, nesse caso, é preferível, em vez de importa aquele produto, não é? Que é ultra congelado, ultra coisa, que depois, a hora que você pôr na prato, na Cabo Verde, depois transforma, usa produção nacional, é que nem? Não, o problema é que deixa de importa. E que é que o problema, para morrer, é que aquele que está trazendo segurança alimentar. O que não se está falando é outra coisa. Para morrer, o que determina um composto que é utilizado, atenção, que esse composto é utilizado para morrer se tem autorização. Agora, no capuri, passa-se limite. É outra coisa. Porque nível de exposição, ou às vezes, frequência das vezes que ainda come aquela coisa, porque não se está falando coisas que é biocumulativa, está acumula com o tempo. Certo? E que para você comer um alimento gosta ele que tem um certo tipo de aditivo, você fica doente, não. Você está falando de produtos que é biocumulativo, o que é isso? Nós aqui não come alimentos que o corpo até produz, que vem de fora. Então, ele é estranho para o corpo. Como ele é estranho para o corpo tem tendência a guardá-lo, na fazer ele ser armazenamento. Às vezes também é retirar. Para se você está num estado de, vamos dizer, saúde normal, que é muito importante. Você entende? Por isso que a segurança alimentar também envolve aquela assimilação. Se você está no estado de saúde normal, o que coisa que o corpo está fazendo? Ou comer uma coisa que aquela coisa é prejudicial, então no sistema imunitário, ele, né, que no sistema de defesa, está eliminando. Ele pode eliminar de várias formas, certo? E o que nos tem imunocomprometido, ou seja, que nos defesa de alguma forma tem alguma fraqueza, que é mais difícil aquela eliminação. Não só na questão, vamos dizer, no estado de saúde, mas também de grupos vulneráveis que não está falando. Que é os idosos, que as crianças, esses grupos vulneráveis, certo? Então, a questão ele é mais complexo, como o Dr. Edson já frisa lá atrás. Então, o que eu queria falar, para não perder o que você está falando, então, tudo que as coisas lá que você está falando em termos de consumo e de forma de que você controla, e é verdade, é complexo, é fácil, e educação, aqui eu falei educação, que a bocado você está falando na questão de universidade pode ser um aliado, e é. Também é aliado porque ele está trazendo curso, ele educa, ele capacita, mas a sociedade civil. Sociedade civil é muito importante. Engaja a sociedade civil. E num país modo de nós que não tem, vamos dizer, não tem um certo, vamos dizer, não tem uma cultura de fazer um tipo de tratamento, disponibiliza nos alimentos, certo? E às vezes aqui bem algumas regras, pessoas às vezes que aceitam. Tá, essa tá mandando a mim, que crepam bem, que as coisas tem que ser falado. Então, acho que também não só não tem que estar foca que influi naquela parte de educação para futuros, vamos dizer, pessoas capacitadas para de alguma forma dar resposta, porque os recursos humanos é importante, mas e no país e sociedade civil para morrer, que adianta também não tem pessoas capacitadas postas a fazer esse papel, ou que não implementa, não tem entrave na sociedade civil. Por exemplo, tudo alguém sabe, nos processos de aceleração de amadurecimento de banana, que estão utilizando alguns produtos de Santos Santos, em outra área de atuação. Mas se calhar queria só à vontade falar um bocadinho aqui sobre a questão das fragilidades. É que quando uma apontaste, ou seja, não quer dizer que, por exemplo, na questão do laboratório, o que é que me queres frisar é que existem fragilidades, mas não quer dizer que não existem laboratórios em Cabo Verde. Existem. Temos vários laboratórios, até que são usados na atividade de controle oficial, portanto, que é o controle que é feito pelas autoridades competentes.
Temos, por exemplo, temos a INLAB, né, que é um laboratório muito utilizado em Cabo Verde, é um dos únicos laboratórios credenciados até, poder ser considerado um laboratório de referência a nível nacional. Temos o laboratório oficial de produtos da pesca, que é o LOP, que é, portanto, gerido pela Direção Nacional de Pescas e Aquacultura, a DNPA. Temos também o laboratório do INSP, do Instituto Nacional de Saúde Pública, que também tem valências na controle da água, na controle de segurança e qualidade da água e alimentos. Temos outros laboratórios, como por exemplo do INIDA, também, e há outros laboratórios privados que podem fazer alguma análise relacionada com água e alimento. Agora, quando se fala de fragilidade, lá está, até foi apontado aqui um exemplo pela colega Neidi, por exemplo, mesmo, ou seja, naquilo que o laboratório está a conseguir, não é? Qual é que é a análise que está a conseguir realizar. Então é ali que é preciso portanto, um reforço contínuo, não é? Por exemplo, a hora que não te falar de aditivos, a hora que não te falar de controle de pesticidas, resíduos de pesticidas, a hora que não te falar de resíduos de medicamentos veterinários, por exemplo. Ou seja, é análises que o país, não é, tem começado, tem capacidade para fazer. Ou seja, é preciso ter um laboratório voltado para toxicologia. Exatamente, ou seja, tem que haver um desenvolvimento contínuo, não é? Ou seja, temos que acompanhar aquilo que são as recomendações. Na ID fez referência ao Códex Alimentários, é uma excelente referência, portanto, é um programa que é gerido pela FAO e pela OMS e que basicamente é um programa que desenvolve vários documentos, não é? Que é usado como referências. Mas na ideia de falar de uma colaboração entre a ERIS e a Universidade de Cabo Verde para a execução de determinadas análises. Mas é que está a processar essa relação? Por exemplo, quando os outros fazem uma atividade qualquer, os outros mandam um determinado produto lá para análise? Exato, lá está, é uma das limitações. Porquê? Porque quando, por exemplo, quando é análises que é enquadrado no âmbito de controle oficial, não é? Que é o controle que o governo faz, aí foi quase que obrigado a procurar um laboratório que é credenciado, ou seja, um laboratório que é certificado, não é? E que ele tem que apresentar aquela prova dessa certificação para fazer a análise XYZ, não é? Então, muitas vezes é obrigado a procurar um laboratório de referência, ou seja, um laboratório que é acreditado. Então, e a nível nacional, tem limitações em relação a isso. Bom, isso quer dizer que o UNICB tem que dar expediente, não é? Para certificação de laboratórios, não é? Exato. Por exemplo, se ele quer prestar serviço, não é? Aqui não te falo de prestar serviço para o exterior, e nesse caso, por exemplo, se ele quer prestar serviço para autoridades competentes, e quando não te falar de controle da segurança dos alimentos, convém que seja acreditado. Muito bem. Uma vez dá um problema, uma polémica terrível sobre essa questão de banana. A gente olha a banana, está a pôr um pintinha, está a falar na utilização de vários produtos para aceleração de amadurecimento de banana. Ele representa algum perigo? Assim, o amadurecimento artificial de frutas, ele é uma prática que existe. Ou seja, como é que se diz? É usado, tem unidades, empresas, né? Que desempenhar essa atividade. Lá está. Tem que haver regras, não é? Ou seja, há documentos de referência internacional onde é que vou conseguir ter acesso àquilo que são as regras sanitárias para fazer um amadurecimento artificial sem risco para o consumidor. É que pode ser feito de qualquer forma, certo? Tem que ter portanto, um espaço físico adequado, tem que ter equipamentos e tem que ter bom autocontrole, não é? Porque aqui é muito importante também falar da questão do autocontrole, ou seja, tudo
todo operador é que está a desempenhar atividade na área alimentar, ou seja, é que está a depender economicamente da área alimentar, ele tem que ter noção ou acesso àquilo que são regras sanitárias. Bom, ele é primeiro responsável para garantir que aquele alimento portanto, que ele está a produzir ou que ele está a manipular é seguro para o consumidor. E eu não te falar da questão do autocontrole, não é? É que ele está previsto também na nossa legislação. Portanto, ele está a dizer que o operador é o primeiro responsável para garantir alimentos seguros no mercado. Então, ali, só que na Cabo Verde, pronto, não tem uma realidade que muitas pessoas acabam por exercer essa prática, não é, de uma forma informal, não é? Então aí é que vem o risco. Sim, houve uma denúncia, se não me engano, foi lançada nas redes sociais. Houve um processo investigatório que foi conduzido pelo Ministério da Agricultura em parceria com a ERIS e, se não me engano, outras entidades, e que no fim houve um parecer conjunto sobre aquilo que foi o processo investigatório, não é? E dos resultados não se conseguiu identificar, portanto, um risco, não é, associado portanto, ao amadurecimento artificial que pudesse aqui despoletar a implementação de medidas de gestão de risco. Portanto, esse foi o resultado principal do processo investigatório. Muito bem. Naidi Rodrigues, então, o que é que a gente verifica ali é que o UNICEF tem uma capacidade laboratorial que é instalado, mas tem um problema de certificação. Não sabe, mas você tem frangoste de mas que depende de bola. Não, a questão de que depende de mim, para mim, está a fazer parte do UNICEF. Se está a fazer parte do UNICEF, vem cá por aí, que depende de mim, porque o UNICEF também tem recursos humanos depois para dar resposta. O que sabemos falou é, se há um interesse que a universidade, de alguma forma, de apoio direto a desafios. Atenção, a universidade é uma instituição pública, é uma instituição de Estado. Então, quando o Estado satameste que a universidade, de alguma forma, dá resposta, mas não tem sinergia. É só questão do documento. O próprio Estado, não é? No entendimento, é fazer caminhos e toda licença para que a UNICEF possa dar aquela resposta ali, certo? Porque o UNICEF também está dependendo do Estado, que ele é importante. Então, a UNICEF, é claro, mas o UNICEF e o Estado existem em sintonia. Existem em sintonia, tem que estar em sintonia mesmo. Agora, em relação àquilo que você está falando, a que não está falando de reforço, certo? Porque se o UNICEF, não é, tem um reforço, ele tem um laboratório de microbiologia e tem um laboratório de química. E se há uma necessidade que está no futuro, ele tem imensas pessoas capacitadas, é o único que está reforço. E na universidade. E que tem outro coisa, ele é que está reforço para morir imensas pessoas capacitadas. Porque isso, primeiro que ele tem que estar focando na capacitação. Primeiro é porque desperdiça dinheiro. Nunca estava para o laboratório, sem que tenha alguém dos dias para mexer na máquina. Nunca estava para o laboratório, sem que tenha uma máquina de problema para ter alguém que está com uma máquina. Nunca estava para o laboratório, se dos dias que tem alguém que está sabendo interpretar os resultados. Então, foco assim é capacita. Então, capacita para ter recursos humanos ao longo de toda a cadeia. Isso é muito importante. Você entende? Olha que não está pensando na questão do laboratório. Primeira coisa, não tem que estar pensando na recursos humanos. Que ele, independentemente, em que você está falando no sentido de o que Estado está a fazer para ter essa resposta, você falou a nível de o que foi falado aqui, as necessidades, certo? Que se concentra nele. Então, quando está falando de laboratório, não tem que estar pensando a mim coisa que meste atente em que laboratório ali funciona. Primeira coisa é pessoas. Mas o que é pessoas? É que são pessoas que estão fazendo aquele teste. Olha que máquina estraga, mas é um calcanhar daquilo de África. A África tem um problema que é gestão das máquinas. Máquina pode ir bem no país, não é? E não está fala, em particular de toxicologia, não se fala de uma máquina específica que se chama cromatografia, que te permitiu identificar esse composto. Então, se o UNICEF já tem um curso de engenharia alimentar
E mim, tem respostas que tem que te dar, de modo de minimizar e prevenir, certo? Que os riscos alimentares, coisa que ainda faz. Minha foco ali é, xinda conhecer, no de linha um curso que claramente está permitindo ter recursos humanos na cada aqueles pontos cruciais para minimizar aqueles riscos. Não te começa com formação, ok, não tem formação, já não te materializar. Não te beija para não ter um golpe, não pensa agora no edifício. Mas o que aquele edifício tem que ser? Para morrer, é que só aquele laboratório em si. É todo o funcionamento do laboratório, desde coisa que está fazendo com os resíduos de poço. Que é mais outro e calcanhar daqueles de Cabo Verde. Certo? Coisa que não está fazendo com os resíduos produzidos no laboratório. Então, tudo isso... E coisa que não se está a fazer com ele? Não se está a fazer porque não está conseguindo fazer. Não se está a guardar? Não está a guardar e tem depois, não tem, o Unicef tem forma depois de mandar para, existe, vamos dizer, serviços próprios que também recolhe e está a ser encaminhado para a eliminação. Isso faz na casa. Porque agora, a nível do Ministério da Saúde, tem um conjunto de incineradoras, não é? Bom, que ela já Edson é mais apropriado para falar sobre isso. A mim só está falando no contexto mori que não pode estar capacitado para não ajudar o Estado na dar resposta. Para modo e questão de segurança alimentar, que se manja é uma questão que não tem que estar pego no folha só no governo. É uma questão que não tem que ter uma equipe ali que envolve o governo, sociedade civil. Você entende? E outros, até, vamos dizer, não atinge, vamos dizer, um limite considerável, aceitável. Para morrer nós tudo, segurança alimentar, nós tudo tem que estar fazendo nossa parte. Por isso que a bocado nos chama atenção também a questão da sociedade civil. Porque, às vezes, bota fazer um esforço enorme, depois, por causa da questão cultural, tem pessoas que até seguem regras. Esses que te seguem, pois que a crepa sempre faz assim, que ele é importante também. É boas práticas. Boa experiência da Natália fora, que já está falando. Sobre o quê? Manuseio, por exemplo, a minha experiência que ainda tem a nível de comunidade, de dia a dia. Boa experiência que tem, aquela experiência que botam. Bom, no dia a dia, bota sair, bota convívio com pessoas, bota hoje. Eu sei, eu cabo verdeano. Sim, mas bom, tem um olhar científico. Não, tem um olhar científico, mas não dá, chama uma coisa, se não hoje, uma que está bem conservado, cada forma que podia vender, cada maneira que podia arrumar, porque você tem um olhar científico. Qualquer pessoa, certo? Você sai na rua e hoje é um certo alimento que por isso está exposto ao sol, assim. Mas depois tem muita coisa, daquilo que você está falando, ter chega para a sociedade, tem uma sensibilização ainda enorme. Porque chega para implementar. Então, é tudo que as coisas ali, o que está falando, porque o que você está falando ali, tem um programa. No fundo, é um programa. É um programa, não é? Que te permite ter segurança alimentar no país. E a sociedade civil é crucial. Ele é crucial. Para depois você conseguir materializar. Não pode ter laboratório. Não pode ter pessoas especializadas. Não pode ter legislação. Depois é que está refletindo na prática. Para a sociedade civil, ele é que está preparado. Então, quem pensa em relação à segurança alimentar, a mim tem preocupação com a sociedade civil. Que me acredita é nos maior calcanhar daqueles comparando com a infraestrutura. No mês tem uma sociedade civil com mente aberta, mas tem uma sociedade civil que ele acredita, ele tem que ter entende, certo? Mas se apanha um carne, que mata um animal, é pôr exposto na rua, mas tem perigos. Ele tem que ter consciência, que tem aquela consciência, ela por mais que cria. Minha legislação, por mais que tentou retirar, é que está ganhando. Para morrer, fica um círculo de erros. Um ciclo de erros. E não tem que estar lembrando na questão da epidemia, de surtos. Covid é um exemplo, coisa que o mundo passa. Então, pessoas, eles têm que estar conscientizadas também. Mas tem um parte que é de acesso. Vai entender que ajuda a coisa funciona. Para morrer, não se está falando de saúde coletiva, é aí que também a saúde pública, é aí que também políticas de recomendações de saúde pública para quem não tem segurança alimentar. É fundamental a sociedade civil. Edson Santos, então, este é um programa, não é?
Sim, lá está, modo como frisar no início, é um tema complexo. Depende da forma como o sistema funciona, não é, no país, porque falar da segurança sanitária dos alimentos é falar da existência de um sistema de controle, não é, dos alimentos a nível dos países. E sim, a questão da sensibilização e capacitação é um dos pilares desse sistema, não é? Então depende muito como é que o sistema funciona. E acho que o Júlio fez uma questão aí muito importante, que era a questão da interação entre as entidades, ou seja, há necessidade de haver isso, ou seja, articulação. Embora há órgãos de articulação, há instâncias de articulação, mas não te considerar que se houvesse, até existe um órgão de articulação, tanto que foi criado, se não me engano, em 2009, que é o Sistema Nacional de Controlo de Alimentos, não é? E tem esse nome, e foi criado através de um decreto-lei. No entanto, o sistema em si, ou seja, essa articulação deixou de funcionar. Pois, porque uma coisa é papel, outra coisa é a realidade dos factos, não é? Exatamente. Vou dizer 2009, não é? Sim, se não me engano, porque é um diploma antigo. 2009 não é tão antigo assim, não é? Sim. Não é? Mas foi republicado em 2016, que é o Decreto-Lei 33 de 2016. Estabelece o objetivo e os princípios em que assenta o Sistema Nacional de Controlo de Alimentos, o SNCA. Ou seja, se a pessoa conseguir ter acesso a ele é um órgão de articulação que foi criado, não é? Lá está, para permitir sentar à mesa de todos os intervenientes. E quem é que fazer parte desse sistema? Não tem ERIS, Ministério da Agricultura, universidades, inclusive a UNICV está a fazer parte. Temos o INSP, o ITCV, o Instituto de Turismo de Cabo Verde, a Associação Municipal dos Municípios, o IGQPI, a ADECO, a Agência Nacional de Água e Saneamento, a Direção Nacional de Indústria, Comércio e Energia, mais entidades, o Ministério da Saúde, já referi o INSP. Agora, tendo em conta os outros falar na papel de câmaras municipais, Câmara Municipal é que te dá autorização de venda, Câmara Municipal é que te dá a fazer uma série de coisas. Será que câmaras municipais na Cabo Verde mesmo que também têm de alguma formação nessa área? Sim, lá está, pegando no que eu referi no início, a questão do licenciamento, não é? Porque o licenciamento é muito importante para eu conseguir garantir todas as regras por parte de quem exerce atividades económicas relacionadas com os alimentos, é de começar lá no licenciamento, ou seja, quem emite a licença ou autorização para a pessoa exercer a atividade. E na Cabo Verde o processo de licenciamento é algo complexo, porque portanto, são várias tipologias de atividade e tem várias autoridades que te emitem licenças, não é? Vou dar um exemplo. Câmaras municipais é responsável para licenciar restaurantes, mercearias, por exemplo, retalhistas no geral, não é? Por exemplo, a venda ambulante, é que te fazer gestão, por exemplo, de mercados municipais, e também daqueles serviços que te fazer fast food na rua, por exemplo, mais ou menos, queria que sejam atividades que este licenciado. Depois vou ter a Direção Nacional de Indústria, que é responsável para licenciamento das indústrias, não é? Alimentares, no geral. Vou ter o Ministério do Mar, que é responsável para licenciamento das indústrias da transformação de pescado e também de embarcações que te dedica à captura de pescado. Vou ter as câmaras de comércio, que é responsável para licenciar importadores de alimento, não é? E, portanto, é só apoiar. Ele é algo complexo, não é? E lá está, que te exigir esse tal sentar à mesa, ou seja, tem que haver esse sentar à mesa para não conseguir regular
tudo, Bom, todos esses aspectos e de forma outras conjunta. a sentar à mesa? Sim, não te acaba por fazer através de um outro órgão que existe, um outro órgão de articulação, que é a Comissão Nacional do Códex Alimentários, mas e também há outras instâncias, como por exemplo a instância portanto, que é gerido pelo NSP, que tem a ver com o One Health, ou seja, a abordagem Uma Só Saúde. Tem várias como é que se diz, atividades onde é que as entidades sentam à mesa. Agora, ou seja, as mesmas entidades a participar nas várias instâncias de coordenação, não é? Exato. Agora, esse ferramenta que foi criado, que é o Sistema Nacional de Controlo de Alimentos, que é através do Decreto 33 de 2016, ele foi desenhado especificamente para esse tema ali, que é a segurança sanitária dos alimentos. Então, que atualmente não funciona. Portanto, aí não tem que ser claro, não tem que ser transparente. Era que funcionar até, se calhar, até mais ou menos 2016 e deixou de funcionar. Portanto, ele te permite, lá está, vou sentar à mesa e vou afunilar apenas essas questões que têm a ver com os alimentos em Cabo Verde. Muito bem, depois então não tenho mais espiar agora quem é que está a tratar disso, que é para poder pôr as coisas a funcionar outra vez, não é? Nós o que é que não está a querer trazer, digamos, é casos que é para pessoas poderem entender, não é? Casos práticos, por exemplo, tem produção de queijo, não é? Tem na São Vicente, tem na Santo Antônio, tem na Fogo, tem na Brava, tem na Maio. Maio, o negócio está um bocadinho fraco. Por exemplo, um daqueles produtores de queijo crê que é para internacionalizar queijo. Agora, é preciso laboratórios que é para resolver esse problema. Ali qual é que é o papel que universidades podem ter? Mesmo na universidade não tem um professor que tem um projeto na área de qualidade de queijo. Ou seja, há uma investigação. Isso é importante, porque a mim, quando eu traz a universidade ali, eu trazer o que o colega Edson falou no início, que é ciência, base científica. Isso é crucial, certo? Para morrer, quem está aquela. Para morrer, não sei, mas de vez em quando tem surtos. E surtos, normalmente, ele é acompanhado por nova espécie ou a mesma espécie que ganhou algum tipo de alteração, mutação interna. Não é? Como o Covid. Então, a importância de sempre ter uma universidade com entidade mora aqui. Para ter aquela resposta ali. E está falando, não se está falando de um micro-organismo que não tem ele, que é comum, ou não se fala de uma coisa nova que nunca se consegue identificar, não tem que ter um reforço. A universidade está conseguindo falar aquilo. E que ele é importante. Para uma coisa pega uma amostra, manda para um laboratório para falar se é positivo ou negativo. Pode dar um exemplo. Escherichia coli, que é uma bactéria frequente em vários tipos de alimentos. Então pega naquela amostra, dependendo do tipo de amostra. Torna a falar esse nome, não quero entender. Escherichia coli, não foi coli. Então pega nele. Dependendo da amostra, quem tem uma desconfiança, não está fazendo teste microbiológico, é positivo. A mim também falou assim, olha, ele é positivo para a E. coli. Ok, aquela pessoa depois está fazendo terapêutica. No entanto, aquela terapêutica pode corresponder. E pode corresponder para manter um Escherichia de coli que é novo. Que é novo no sentido de ter uma alteração. E que ele acontece com frequência. Por isso que não tem surtos. Então, universidade é também não só na questão de educação, ou seja, universidade é que tem que ter aquela obrigação de prestar serviço. Ele tem que estar acompanha entidades que me dão resposta, no sentido de educa, forma e investiga quando é necessário. Você entende? Que é importante para morrer. Minha casa está hoje a necessidade, embora existem várias universidades que têm aquele serviço e quando eu creio que ela busca acreditação. Uma universidade a ver que tem acreditação e que tem problema não tem acreditação e tem todas as condições para ter ela, certo? Mas a mim então a universidade é outra forma. Então é aquela universidade que te reforça o Estado.
Você entende? Que tem que estar... É que para morrer que se tem nessa área que está fazendo aquilo lá. E se está a prestar serviço, está a prestar serviço para morrer. Você está falando de entidade que se abaixa o Estado, que ele é importante, você entende? Ele é isolado. Mas você falava de investigação, de pesquisa à volta de queijo. Assim, não tem um colega lá, então não sabe se estudo já termina, mas sabe, ele estava de bruxa sobre aquilo. E que ele é super importante, se eu acaba de falar. Mas você está querendo produzir queijo? Não, isso está fazendo um estudo para ver qualidade, isso é importante, atenção, para ter acreditação de qualquer coisa, o mestre, para aquele produto passa para várias fases de teste, e aquele teste de segurança, quem está fazendo segurança a nível toxicológico e microbiológico. Toxicológico para job se tem algum composto que de alguma forma pode mais à frente fazer pessoas mal, e microbiológico se tem algum micro-organismo, porque principalmente derivados de leite, não é que esse produto que tem como, vamos dizer, se base leite, não se está falando de há dias não se está falando, não se está dando olha, alunos, leite dormido é um leite estragado, mas que tem bactéria nele, certo? Que ele é tolerável, ele é aceitável para o nosso corpo. Você entende? É um leite que tem que ter micro-organismo para fermentar. Atenção, é uma fermentação que está acontecendo na sessão. Mas, qual é a diferença entre um leite dormido, aceitavelmente, vamos dizer, que é similar para o nosso corpo, e um leite que não está fazendo isso, não vai estragar? É para modo, quando não se está bebê linda, que nunca se está hoje, vamos dizer, nunca se está certos tipos de gosto estranho, que não está feito cheiro. Para morrer que as bactérias, normalmente, que está fazendo mal, eles estão bem depois. Não fazem, mas depois. Você entende? Aí esse, normalmente, está produzindo gases. Que está produzindo gases, você entende? Cheiro está muda, por isso que aquele cheiro não está estragado. Certo? Então, nós ainda não bebemos leite. Certo? Nunca se está aquele cheiro estragado. É para morrer que as bactérias que estão lá, é que as bactérias que o corpo está tolera. É que as bactérias ainda que estão dentro de limite aceitável. Você entende? Então imagina um produto que não está a consumir. E se transformação depende de micro-organismo, que é muito importante. Transforma leite em queijo, em iogurte, mestre de micro-organismo. Senão você está conseguindo. Então, botou hoje a importância de ter uma regulação e uma atenção especial a esse tipo de produção. Mas é que só que lá, qualquer alguém que está produzindo, tem interesse para esse produto, claramente tem um certificado, porque ele aumenta a chance no mercado, certo? Mas o que Edson acaba de falar é hoje. Ele é complexo, e realmente ele é complexo. Mas não tem que estar de ganhos, e não tem ganhos que sempre não frisa. E hoje não tem ERS, nunca tinha ERS. Hoje não tem ERS. Hoje não tem várias legislação. E que ele é importante. Quer dizer, mas não se terá passos. Nunca está, vamos dizer, desde 1963, quando foi criado o Codex Alimentar. Atenção. Nós hoje não temos uma entidade que está de bruxa, não só sobre alimentação, mas entre outros fatores importantes, setores importantes da saúde. Você entende? Não tem legislação que está a ser criado. Agora, como Edson acaba de falar, não tem programa. O cara fala, não tem programa. Agora, no metropolitano funciona. É que ele acha que as coisas lá que tem que ser, vamos dizer, visto, mas visto no sentido de não avança. Me engatou já como um crítica. Pois já tem, é ótimo. Atenção, nunca tem que estar falando, já tem que estar fazendo nada. Não, já tem coisa que não pode fazer. A mim sim quem gosta de hoje é em Cabo Verde. Em Cabo Verde que não está junto, não está fazendo. Para morrer, é nosso Cabo Verde, é nosso estudo é responsável. Nós cada vez que não põe um país mais capacitado, seja, um país que está conseguindo a resposta, e ainda pedir isso sempre para morrer, ele também tem chance de ter mais colaboração, e não só a questão de saúde. Saúde não estuda. Me sinto ter saúde, nunca estou conseguindo fazer nada. Então, me sinto uma entidade que está conseguindo a resposta, e aquela entidade está tendo uma articulação a nível de sociedade civil com vários tipos de órgãos, você entende? E depois tem impacto palpável na saúde pública, que no final do dia é que lá, você entende? Então, a mim sempre está disposto para a colaboração. Então, eles disse que é importante, jobs também quadros. Também quadros e pessoas. Isso é muito importante. Pessoas que não tem que estar começando a falar de
quem é pessoas que está capacitado, que está pronto para que coisas avancem, que ele é importante, porque às vezes está a criar coisa, mas de alguma forma, também pessoas entusiasmadas, pessoas que querem para coisas funcionem, pessoas que querem para coisas para frente. E aquela coisa, ele sempre ainda fala em qualquer tipo de setor. Hoje não se está a falar ali no setor, né? Mas não sabe também uma motivação pessoal, não é? De cada um. Ele é importante para que coisas funcionem. Você entende? Então não tem que também de ganhos. E a mim, um dos ganhos que hoje eu queria frisar ali é a questão de hoje não tem erros. É um grande ganho que Cabo Verde tem. Atenção, ele muda o panorama, né? A forma como Cabo Verde funciona na questão de segurança alimentar. Gosto não pode job, coisa que não pode, entidades não pode envolver, para não cada vez mais. E é claro, na questão de segurança alimentar, bomeste base científica, bomeste conhecimento, por exemplo, qualquer tipo de política. É o único também, é o único que gera conhecimento, é a universidade. Muito bem, Edson. Está dando satisfação esse desenho futurista de Neidi Rodrigues? Não, sim, exatamente. Acho que ela acaba por reforçar aquilo com dizer no início, ou seja, nós ora quando falar do sistema, não, Cabo Verde tem, e ora quando analisa a história, no evoluir, no desenvolver em termos daquilo que é a garantia da segurança dos alimentos, não é? Sim, e aqui evidenciar que a criação de uma entidade que é especialista nessa matéria é um grande passo. E também na IDI fez referência ao Códex Alimentares também, que é muito importante. Por exemplo, a ERIS é o ponto de contacto do programa Códex Alimentários desde 1981 e nota reparar claramente uma evolução, não é, em termos daquilo que é a nossa participação nas atividades do Códex, e o Códex é uma referência mundial quando não te falar da segurança dos alimentos, ou seja, lá vou-te encontrar tudo o que é recomendações, diretrizes sanitárias, não é, para ter um sistema que funciona. Aqui convém sublinhar que sim, temos um sistema, temos, e sim, como dizer, na avaliação que não fazer na 2023, 2024, foram identificados pontos fortes, ou seja, não tem diversos pontos fortes, mas sim, por outro lado também temos as fragilidades e ali, como não te falar de saúde, não é? Não tem que dar mais atenção às fragilidades. Então por isso que acaba por direcionar minha explanação para aquilo que eram as fragilidades, mas para dizer que temos ganhos em tudo que é portanto, temáticas relacionadas com a segurança sanitária de alimentos. Agora, há desafios, isso é portanto, é inerente ao perfil de país que nós é, não é? Não tem descanos de economia, não tem a atividade informal ainda, portanto, é lá que está o maior desafio, se calhar, portanto, Ali já não falar de venda na rua, nem peixe, já não falar de queijo, já não falar de leite, já não falar de vários produtos. Agora tem aquela agricultura, não é? Que está a começar desde a preparação de terreno, o que é utilizado para preparar este terreno, depois há dias a propósito de um sabola num área que é montanha. É dizer que aquele senhor que está a produzir aquele sabola que está a usar nenhum tipo de produto que deve ser, e se sabola está a durar mais tempo, não é? Tem alguma coisa a ver na ID porque não tem vários produtos, não tem batata, não tem tomate, não tem sabola, não tem qual é que é ciência que podem meter lá no meio, que é para não ter garantia que aquele alface, aquele tomate, aquela coisa que não tem que meter depois que tem um problema. É assim, atenção, a maioria de produtos que o agricultor utiliza, pronto, que é autorizado no país, porque isso é muito importante. Se tem entrar no país para morrer, já foi autorizado, certo? A nível mundial. Que é muito importante também que fique claro. A outra coisa é que a parte interpessoal, forma que pessoas depois podem aplicar.
ele que não está falando de sensibilização, você entende, na comunidade civil. Ele é crucial. É claro, e já há vários estudos que mostram uma utilização, mesmo que é importante. Pessoas por isso utilizam coisa que ele é legalizado. Atenção. Licensino está falando de dose e efeito. Cada vez que impor fica mais exposto àquele produto, ou cada vez que consome mais, né, a mídia então aumenta em risco. Em particular, que a substância é bioacumulativa. Para motivo que mas você está para de algum coisa em concreto? Você está falando em geral, ou seja, é que a cebola, é que tomate, você entende? Não tem que estar falando de procedimentos, independentemente de alimento que vamos dizer, você está fazendo cultivo. É uma coisa que também é mais litrans. E olha que falou, que você está falando de substância, você está falando só aquilo que você está pondo no terreno. Por isso você está pondo substância que de alguma forma é para eliminar algum tipo de praga, certo? Para que infecta aquela plantação. Por não faz mais tardia, você está pondo substância que é para prevenir também outra vez, vamos dizer, na outra fase de desenvolvimento daquela planta, como também você está pondo substância que de alguma forma para acelerar maturação, vamos dizer, de aquela planta e para ter algum, vamos dizer, sementes ou frutos. Não é? Que é objetivo. Tudo que ele é substância. Seja se aplica do início até o final, esse nome é substância. Agora, não tem que também de óbigo é dose. É dose que me se apoia. Pessoas que se apoiam que as doses. É pessoas que se preparam e têm de people. Você entende? Para morrer, não sabe, mas tem alguém que não está falando assim, para morrer, tem coisas que, aqui colega Edson, foi meio difícil, e para morrer tem coisas também que fuge de controle, ok? Se está lá tudo instrução, mas aquela coisa, me papoi, imagina, 1 litro já para dissolver. Ele nessa cabeça, e pode pensar, não, dá para 1 litro. Dá para mais do que outro, para poder, ou seja, nessa cabeça, e pode pôr mais tio, assim, e mas tio está fazendo com que aquela coisa funcione mais. Hoje, tem um problema se o cara está conseguindo controle. Para mim, ele é interpessoal. Por isso que depois fica dependente da sociedade civil. Para mim, ele que se aplica. Ele que está em contacto. Pessoas têm que estar, claro, nessas cabeças. Mas aquela substância que ela utiliza, certo? Mas tem perigos. Perigos para ele que se apoia. Para morrer, às vezes por aí pensa, não, a mim que está com aquela coisa ali, tem várias formas de interpretação. Então, pronto. Ele está pensando se negócio ele é filme. Não, se está exposto na propaganda também, já é um perigo. Você entende? E tem outras consequências que esse tem que estar claro. Esse, nem por utiliza um tipo de substância, ele diz assim, ele pode ter problemas maiores que a nível de ecossistema daquele solo. E pode matar para morrer. Para ter noção, a boa tem boa plantação, existem algumas plantações específicas, ele é mestre de certos tipos de comunidade microbiana. É mestre tipo de alguns micro-organismos para fixar alguma coisa, que é tipo, não tem bactérias que está falando fixador de azoto. E azoto é crucial para um ciclo de vida de uma planta. Se você usa substância acima daquele que é permitido, você pode matar as bactérias 12 dias porque tem plantação. Então, você tem que mostrar também consequência. Você entende? Você pode pensar num lucro que depois no futuro você tem implantação. Então, você tem que levar as pessoas de uma forma prática. Primeiro, a questão da saúde pública. Para uma questão de saúde pública é que a sua boa é coletivo. Você entende? Então, você tem que ter consciência disso. E tem que estar claro, mas se for detectado, tem um multa sério. E acho que ele já fala nem nisso, mas existe coima, certo? Ou seja, é medidas que já está a ser implementado. Certo? Mas depois é que questão de que o colega falou, ou seja, ele é complexo para morrer, tem coisas que por mais tem legislação, você tenta aplicar, mas depois tem aquela questão interpessoal, certo? Então, ele se assim que não está tudo bem para dizer, sociedade civil. Daí que associações de agricultores e de criadores de gado é importante. Exato. Ele que entra também a questão de Câmara Municipal. Câmara Municipal gosta de ter um gabinete de saúde. Então, Câmara Municipal, ou seja, formação é que só para encher pessoas planta. Que é importante, fica. Formação também é para questão de saúde pública. Então, ou que você tem qualquer tipo de curso que tenha a ver com implementação, trazer, escobou.
traz aquela entidade que você sabe claramente é crucial para de alguma forma para receber informação que é importante para as pessoas, porque hoje tem pessoas, não é, que você aplica um curso de perguntar porque você está falando me bom para te entender. Bom não, que ele tem que estar claro para morrer. Tem composto no amor, composto que eu sabe claro, mas pode ter consequências em nível de várias outras doenças, não é? Não só você está sentindo, pode bioacumular, mas depois pode bem comer. Você entende? Não tem vários tipos de cancro, de esôfago, de cólon, de estômago, para morrer. Não se está falando, você entende? Imagina, boa que não está falando cancro, mas 70% é causas externas, e que as causas externas têm a ver com o composto. E eu quem falou composto, não está falando só que esse composto químico, não está sobre que as toxinas que bactérias produzem. Ou seja, de coisas que alguém pode estar a comer. Exato, pode dar um exemplo. Tem um tipo de bactéria que se chama Salmonella typhi. Salmonella typhi, ele te dá aquele febre tifoide. E tem um outro tipo que não está falando que que pessoas têm que paratif, que vamos dizer que é uma forma de infecção mais acentuada, mais calma de doença. Se boa, hoje ali, se uma pessoa tem uma infecção para salmonella typhi, ele pode ficar ainda um ano com aquele, vamos dizer, aquele bactéria dentro dele incubado. E ele pode ter outros tipos de consequências que podem levar a cancro. Às vezes tem doenças, a maioria das doenças que tem a ver mesmo com a exposição e bactérias. Às vezes tem claramente que as doenças que é aguda, que é logo, a pessoa começa a sentir diarreia, vômito, não é? Tem outros que consequências também mais tardia e mais grave. E que só a nível, que ele não tem que estar, a pessoa está pensando no composto. E que só composto. Aquele micro-organismo também para morrer, não tem bactérias, não tem vírus, que é caso de porco. Tem um vírus que chama-se noravírus, que é comum de carne de porco. Não tem outro vírus que é hepatite A e hepatite E. Hepatite E, não se está falando de todos os tipos de vírus que é provenientes de alimentos também contaminados. Então, pessoas têm que tomar muita atenção, para te entender? Mas quando não está falando de alimento, mas não tem diferentes fontes, não é, de contaminação. Mas depois tem consequência a nível da saúde que pode ser em curto espaço de tempo, a longo espaço de tempo, e às vezes nunca tem nada a fazer. Então as pessoas têm que ter consciência sobre isso. Daí, Edson Santos, que essa engrenagem tem que funcionar direito, não é? Sim, exatamente. Acho que na ideia acaba por introduzir aqui aquilo que são as ferramentas, não é, que acabam por fazer parte, as ferramentas nacionais é que acaba por fazer parte de um sistema nacional de controle de alimentos. Por exemplo, não tem que reforçar aquilo que é o sistema de vigilância da DTAs, que é doenças transmitidas por alimentos, não é? Aqui também falou-se da necessidade da monitorização, ou seja, quando fala de monitorização é, por exemplo, frequentemente fazer colheita da amostra de alimentos, não é, de diversos tipos, e para verificar se de facto está seguro, por exemplo, em relação àqueles perigos como mencionei no início, não é? Por exemplo, ERIS tem um plano, que é o Plano Nacional de Colheita de Amostras, que já tem alguns anos, não é, de existência, e que anualmente nota fazer colheita de alimentos, não é, e que nota enviar para o laboratório. Para além disso também para qual laboratório? Temos para fora? Não, nacional. Temos um laboratório que é um laboratório nacional acreditado, portanto que as amostras são direcionadas para esse laboratório, não é? E nota fazer análise tanto de contaminantes químicos e também a nível bacteriológico, e já houve também situações onde é que não fazer análise de parasitas. Mas lá está, as análises que nós fazemos, os alimentos que nós colhemos, portanto, é de depender de uma avaliação, não é? Uma avaliação de risco que se faz anualmente e que depois se direciona-nos, não é? Ou seja, qual é que é o alimento que não deve dar prioridade à zona, o que é que vamos analisar, se é um contaminante químico e qual é que é o contaminante químico,
se é uma bactéria, qual é que é a bactéria, se é parasita, qual é que é o parasita. Ou seja, não te acaba portanto, ali nesse particular, Ares e comunidade científica têm que estar mais ligado, não é? Sim, exatamente. E isso também é uma das fragilidades que foi salientado naquela avaliação que não fazer, que é a questão da sistematização de dados, informações. Ou seja, não tem que ser capaz de conseguir congregar todas essas informações, não é? Por exemplo, estudos académicos, aquilo que também que são os resultados das atividades das diversas autoridades competentes, por exemplo, aquilo que a IGAI faz em termos de inspeção no sector alimentar, aquilo que a Ares faz em termos do plano de amostragem, e também aquilo que as outras autoridades fazem, ou seja, não tem que conseguir congregar por exemplo, numa base de dados, não é? E quando, por exemplo, na universidades tem determinadas pesquisas que é feito e que está chegando a determinada conclusão, ele deve integrar também essa base de dados? Exatamente. É muito importante. Uma coisa é o princípio, outra coisa é se ele tenta integrar mesmo. Sim, quer dizer, as informações estão disponíveis, não é? Se vou aceder a site, por exemplo, das universidades, certeza que vou estar a encontrar ali os estudos que são realizados para a área alimentar. Agora, tu considerar que talvez no MST é portanto, uma base eletrónica onde essas informações são convergidas, não é? Ou seja, e que existem em outras paragens, por exemplo, tem sites especializados na agrupar informação ou dados de uma determinada área. Uma plataforma, não é? Exato, de um determinado sector. Portanto, esse é um desafio, por exemplo, que foi identificado quando não aplica aquele ferramenta de avaliação, ou seja, tem que ter algum mecanismo aqui nacional de congregar essas informações, porque a informação existe e também temos estudantes lá fora que fazem estudos relacionados com alimentos de Cabo Verde, não é? Também é necessário ter acesso a essas informações e lá está, tudo isso depois também ajudou a direcionar o controle, não é? Aquilo que é o controle, aquilo que é a regulação também, ou seja, o que é preciso desenvolver em termos de legislação. Portanto, isso tudo é importante. E depois, Neide Rodrigues, dizer-me uma coisa, estudos, se tem essa plataforma, lá você pode espiar se um determinado estudo já foi feito e se é preciso ir um bocadinho mais além para evitar desperdício de recursos e de tempo, não é? Essa plataforma é importante. Exatamente. Nós estamos a falar de um repositório. Recentemente, não é, houve uma formação na UNICEF que foi coordenada pelo Ministério da Educação, que é sobre mesmo formação para a criação de um repositório nacional. E o UNICEF... Um outro, não é? Tinha um que foi descontinuado, não? Bom, informação que tem é isso. Houve informação mesmo de várias entidades. Várias entidades nacionais participam daquela formação para a criação de um repositório nacional. E aquele repositório, não é? Ele é que só a nível, não é? Do assunto que nós trata. Ele tem uma importância enorme. Porque nesse momento ali, para ter noção, há várias áreas, várias pessoas que estudam, têm resultados importantes para o país. Me te lembra, participava uns tempo de um estudo que era sobre sal. Para ver a quantidade de iodo na sal, de sal que está fora de Cabo Verde. Então, é interessante para dar que se mostra para nós que você está falando daquela. Para nós, nós hoje gosta um número crescente de vamos dizer, de tumor, não é? De tiroide. E nós sabemos que a tiroide é uma glândula que ele é controlado por iodo, certo? Ou seja, na constituição de tiroide, ele tem alguns hormônios, né, como estou a fazer T3 e T4, e nessa estrutura tem iodo. Então, tudo que essa coisa ali, ele é importante
para definir políticas e recomendações de saúde pública, se entende coisa que não tem. E mim sempre é aquela pessoa que está a meter o nacional no sentido de não consumir aquilo que é de nós. E não está consumindo aquilo que é de nós quando é necessário, certo? Para não dar sempre prioridade àquilo que é de nós para morrer. Sempre que não opta para um alimento natural, acredita, mas não se está a fazer uma escolha inteligente. Porque escolha inteligente é que tem dinheiro. Tem pessoas que têm poder econômico no momento, no entanto, é que está a fazer uma escolha inteligente. Então começou comidas, vamos dizer, ultraprocessados. Você entende? E mais ou menos, você está falando para comer comida ultraprocessada, você está falando? Mas se você tem uma dieta baseada só nesse tipo de alimentos lá, tem consequências. Então você tem uma dieta equilibrada, uma alimentação equilibrada, que envolve, né, vários tipos de alimentos e também vários tipos de forma de se conservação. E aquilo é que é importante. Nós nunca sabemos deixa de impor tal coisa. Para nós, aquele é que é caminho. Mas de qualquer maneira, aquele controle totalmente diferente. Aquela produção nacional também tem que responder a determinados parâmetros. E claramente, ó, que não está a falar de produção nacional, esse também, e claramente, e Edson acaba de falar, aquele vigilância sanitária. Que essa produção nacional, até mesmo para ser certificado, é necessário vigilância. Mas vigilância é que no sentido de produção, naquela produção, mas na conservação. Há bocados onde que esse risco identificado é físico, que tem questão de, de embalagem. Certo? Pessoas têm que entender, mas tem certos tipos de alimento que tem embalagem própria. Por isso que há alimentos que também na vidro, há outros que também na lata e há outros que também na plástico. E existe um porquê. Existe uma explicação química e biológica porquê. E na Cabo Verde, pessoas que produzem, basta aquele representante que mostra o jeito. E que bem assim. Para modo tipo de embalagem, e determina também duração e conservação de um alimento. Mas um perigo que não tem lá. Ou seja, o que já frisa, de início que ainda frisa, foca na identificação de esse risco e trabalha em prol dele. Já não tem uma entidade, já não tem legislação, já não tem um programa, certo? Agora é para não unir esforço para que não é? Vamos dizer que todas as medidas sejam efetivadas. Então, a mim conselho que, ou seja, a minha contribuição que tem ali para dar é claramente de trazer as evidências científicas, o que existe em termos de risco, certo? Que é aquela que tinha foco, risco a nível de substância e microbiológico em área de atuação, para alerta a necessidade, claramente, de nos ficar, vamos dizer, de ser mais ativo e a importância de trazer instituição de ensino com que as entidades. Ele é crucial. Ele está acontecendo a todo o país. Saúde global é isso. Saúde global consegue integra, não é? Nos órgãos principais que te dão resposta de modo que me depois tem um posicionamento global. Sim, senhor, no instante caminha para a reta final do programa, Edson de Santos, essa questão da embalagem que Neide Rodrigues levanta ali, vos outros a ter em conta que tipo de embalagem para conservar qual produto? Sim, ele acabar por ser avaliado, mas principalmente quando de realização de ações de inspeção. Por exemplo, de onde é que vou tocar por ter um contacto, digamos assim, mais físico com o alimento e um contacto mais próximo, né? E muitas vezes é avaliado, portanto, se vamos imaginar um alimento que é importado, ou seja, se a embalagem é apropriada para o uso alimentar, ou mesmo também a nível nacional. Por acaso, pois, eu não está a dizer, não está a pensar mais a conservação de produtos que é feito a nível local. Exatamente, a nível nacional, ou seja, quando não tem a possibilidade também é de cá por ser avaliado. Por exemplo, no nosso Plano Nacional de Colheita de Amostras, é questões que sempre não te leva em conta, para além também da questão da rotulagem, não é? Que também ainda vou conseguir identificar alguma fragilidade a nível nacional, ou seja, vou poder encontrar, por exemplo, alimentos embalados
expostos na prateleira, mas sem informação de rotulagem. Ou seja, isso também é... Ali novamente não está a jogar na laboratórios, não é? Sim, exatamente. Porque são um laboratório que está a poder dizer o que é que o produto tem. Muito bem, agradecimentos aos dois. Edson de Santos, diretor de regulação da Aeris, Neide Rodrigues, agradecimentos. Nós qualquer dia vamos ter de falar sobre o vosso projeto de investigação e também Flor de Babosa. Há muita babosa. Neide. A Flor de Babosa é o nome, não é? É o nome, vamos dizer, do produto. Trata-se de uma empresa, microempresa, não é? Que produz vários tipos de produtos nacionais. Que é só a partir de babosa? Não. Há bom. variedades de produtos. Mas só produto... Tendo em conta que o princípio ativo, não é? Tem que ser de Cabo Verde. A ideia é mesmo isso, é explorar... São naturais. Recursos naturais, recursos naturais do nosso país. Como eu já disse, eu sou muito nacionalista. Muito bem, agradecimentos Neide Rodrigues também. Raio-X regressa no próximo sábado com outro tema e já sabe, temos encontro marcado segunda-feira às 7 no Primeiro Jornal. Bom fim de semana. Raio-X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.